E eu queria começar então te perguntando da onde veio a sua ideia de me chamar e falar desse tema, né? O futuro da humanidade. Porque quando a gente veio aqui da primeira vez, a gente tratou muito enfim, da origem da vida, da Sim. evolução e tudo mais, que é um tema fascinante também, sensacional. E o futuro da humanidade é um tema que eu sou muito curioso também, cara. Eu não aprofundo igual talvez você tenha aprofundado, conheça mais coisas e tudo mais, mas eu vejo muitos vídeos aí sobre esses temas e, enfim, tô ansioso pra conversar sobre isso, cara. Lutz, comecei a pensar um pouquinho mais sobre isso na pandemia, né? Deu um tempo aí pra gente pensar em várias coisas, mas sem muita profundidade. Aí eu participei de um projeto com a União Europeia, que a gente terminou esse ano, de corais de águas profundas, e a gente ofereceu um curso de corais de águas profundas na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí veio uma galera da Europa e do mundo todo fazer o curso com a gente, foi tudo massa, terminamos, fomos tomar uma, né? Fomos comer um petisco, né? Depois do curso, para dar aquela celebrada. E aí a galera começou a conversar sobre isso, né? Ah, quem tem medo de mudança climática, né? Como é que vai ser o futuro? E aí me deu um start, assim, né? De uma curiosidade de como as pessoas pensam, né? O quanto tempo as pessoas acham que a humanidade, né? Que a nossa espécie Homo sapiens ainda vive no planeta Terra. E aí eu comecei a perguntar. Se a gente estava numa mesa, que nessa mesa tua aqui, com, sei lá, 10, 15 pessoas, eu comecei a perguntar quanto tempo você acha, né, que vive Homo sapiens. Eu esperava, né, respostas na casa de milhares de anos, talvez até milhões, né, porque uma espécie pode durar milhares, milhões de anos. Homo erectus, por exemplo, durou mais de 1 milhão. Então, só que não. Para minha surpresa, a vasta maioria das pessoas acha que a gente não dura muito tempo, que a humanidade dura na casa de centenas de anos, e alguns poucos na casa dos milhares de anos, enquanto eu já penso nas dezenas e nas centenas de milhares de anos. Então isso aí já me deu uma assustada, assim. Assustada não, né? O futuro aí tá, a gente vai descobrir como é que vai ser, mas eu fiquei curioso com isso, né? E eu acho que muito disso é porque a galera tá preocupada, obviamente, deve estar mesmo, com questão de mudança climática, né? Que é uma coisa bastante importante, degradação ambiental, sobrepesca e coisa desse tipo. Então, a razão pela qual, né, eu até queria bater um papo, assim, falar um pouco mais sobre isso, é porque a gente tem, digamos assim, a visão macro dessa coisa, ou a visão astronômica disso, né? A gente tem limites para a vida num determinado planeta. E Uhum. depois a gente tem a escala humana, a escala no nível de Homo sapiens, que são diferentes, né? Então a gente vive num planeta que realmente vai ter um tempo finito no que a gente chama de zona habitável, né? A Terra está nessa zona habitável já há 4,5, 4 e alguma coisa bilhões de anos, tá? E a gente ainda tem 1 bilhão pela frente, né? A má notícia, digamos assim, é que 80% do período, né, do tempo da Terra na zona habitável já foi. Essa é parte, talvez o pessoal fique meio, né, um pouco chocado assim, né? A maior parte a gente já passou, né? Isso porque o Sol vai aumentar de brilho, né? Então daqui a cerca de 1 bilhão de anos os oceanos já vão ter evaporado, provavelmente, então já não vai ter água líquida, que é importante para a vida no planeta Terra, e daqui a 5 bilhões de anos, aí é bastante tempo mesmo, a gente vai ter o Sol engolindo, né? A Terra, Marte, Vênus e Mercúrio, que são os planetas mais próximos. Tá? Agora, a boa notícia disso aí é que essa vida mais complexa, né, a vida animal, por exemplo, ela tem na casa de 500 a 600 milhões de anos. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, a gente ainda tem mais pela frente de vida animal do que a gente já passou, tá? Legal. Então, exatamente. Então, eu gosto de pensar desse jeito também. Então, tirando algumas coisas que podem acontecer no próximo bilhão de anos, queda de asteroide, por exemplo, que a gente não sabe quando, os continentes devem se agrupar novamente daqui uns 250 milhões de anos, né, que é o chamado Pangeia Última. Isso muito provavelmente vai estar associado com mais uma extinção em massa. Mas, Lutz, isso é daqui a 250 milhões de anos. Não é 250 anos, não é 250 mil anos, não é 250 milhões de anos. Né? Então, é 250 milhões de anos. Então, isso é numa escala que a gente não consegue pensar direito, né? Na escala humana, que a gente pensa em dias, semanas, meses, Sim. décadas. Resumo dessa ópera, né? A gente tem um bom tempo, se a gente não fizer nenhuma besteira, que é o que a gente pode conversar um pouco, a gente tem um bom tempo nesse planeta ainda. Claro que a gente vai evoluir, a gente vai mudar nesse tempo também, Exato. né? Então, quando a gente tem, né, embora a gente seja uma única espécie hoje de hominídeo, né, no planeta Terra, um tempo atrás tinha mais, só que a gente causou a extinção dessas outras espécies, a gente ainda assim muda.
Porque a mudança na evolução não é só quando as espécies se separam. Uma única espécie, ela também pode ir mudando ao longo do tempo. Por exemplo, né, parte da população, em torno de 10% da população mundial, tem coloração azul nos olhos. Uhum. E isso veio de uma mutação, né, que ocorreu há cerca de uns 7, 10 mil anos atrás. Tá? Então, se a gente... Caramba! É recente. É muito recente, É cara. recente. São os estudos publicados aí na última década, né? E essa Que questão doideira, é, cara. é muito interessante. Essa questão de cor de olho, ela é multigênica, ou seja, são vários genes envolvidos, mas tem um gene em particular, né, alguns poucos que foram realmente estudados, né, acho que foi 2010, 2014, que estão muito associados com a coloração azul, né, que aconteceu na Eurásia, isso, né? Então, uma das possibilidades, né, a mais provável, é que realmente antes de cerca de uns 10 mil anos não tivesse gente de olho azul. Então, isso é só um exemplo, né? E hoje cerca de 10% da população tem, mundial, né? Então, esse é um exemplo E aí, por alguma aleatoriedade genética ali, alguém nasceu com olho azul, foi sobrevivendo e perfeito. aconteceu isso. Isso, aí houve, né, uma seleção, pode ter sido uma seleção sexual, por exemplo, né? A gente não sabe direito. Faz sentido? É porque o olho azul não faz você enxergar melhor, Sim. sabe? Então, talvez tenha sido algo relacionado à seleção sexual, a gente não tem muita certeza disso, mas o fato é que houve essa seleção, né, por indivíduos que eventualmente tinham essa cor de olho, provavelmente era a pessoa que nasceu, imagina, a primeira pessoa com olho azul Porra, deve ter sido, nossa, o o que é isso? impacto ali, né? Deviam falar, ah, é algum. Ou é um viado de Deus ou do diabo, né? Sei lá. Então, Alguma coisa do tipo, né? e aí essa coisa foi se espalhando, né? Mas é só para dar um exemplo de que a gente muda e é a mesma espécie, o Homo sapiens. Verdade. Então, no passado, a gente muito provavelmente tinha 100% da população com uma determinada cor ou com algumas cores de olhos, e hoje a gente tem 10% de cor azul e outros 90%, né, castanho e verde e assim por diante. Então, muito bem. Isso é só para dar um exemplo de que a gente vai mudando. Em milhares, milhões de anos, a gente vai mudar muito mais. Né? Pode ser que a gente fique maior, pode ser que a gente fique menor. A evolução não tem muita direção, então a gente não tem muito como saber como a nossa espécie estará daqui a 100 mil anos, daqui a 200 mil anos, se a gente chegar até lá. Tá? Mas é possível que a gente mude e vai chegar um determinado momento que pode ser que a gente esteja tão diferente do que nós estamos hoje, né, que a gente já não mais se reconheça como aquele ser que estava vivendo ali em 2024. Eu queria entrar nesse assunto que eu vou puxar agora mais tarde, então eu só quero dar um preview, mas só para ver se é possível mesmo. Pode ser que no futuro a gente consiga, entre aspas, controlar essa seleção, controlar essa evolução com edição genética e coisas do tipo? Ou isso é muito filme de ficção científica? Claro. Não, isso aí tá tudo em aberto. Cada vez mais a gente tem controle sobre isso. Né? Hoje a gente já tem testes, né? Na farmácia ali da minha cidade, em Floripa, não na farmácia, foi fazer um exame de sangue outro dia. Aí já tá lá a propaganda ali, você não quer fazer esse teste genético? Aí tem vários tipos de teste. Um para você ver o básico dos seus genes, e o outro se você quer saber se você realmente já tem algum tipo de gene que pode te causar algum problema. E estão começando a aparecer agora os métodos de edição gênica para você lidar com isso também. Né? Tem um que chama CRISPR, por exemplo, né, que a galera tá usando. Então isso aí vai ficar cada vez mais possível no futuro. Então a resposta é sim. Né? E a gente já. Mais uma coisa, sabe, Luta? A gente já se ajuda, nós, Homo sapiens, há muito tempo. A diferença é que a gente agora consegue mexer no código. Aham. Essa que é a diferença. A gente vai direto lá no código e pode mexer. Aí tem uma série de questões éticas que a gente pode discutir isso, mas isso começa a ser possível, sim, e a gente já faz isso com outros organismos. Boa parte do que a gente Verdade. come, milho, soja, a maior parte é geneticamente modificado. Mas aí, geralmente, não é você tirar um gene, é você botar um gene que confere uma certa resistência a essa planta. Por exemplo, a insetos. Isso é bom, digamos assim, porque diminui o uso de pesticida, que faz mal para a gente, para quem está aplicando, vai depois para os cursos de água. Então, assim, tem toda uma tecnologia, como qualquer uma, você pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas assim, tem várias coisas benéficas, né? A gente já vai mexer, a gente já mexe no genoma, né, de outros organismos há um tempo, só que quando chega em Homo sapiens, aí tem uma série de questões éticas, Sim. certo, que a gente tem que discutir um pouco mais, mas a tecnologia está aí. Né? A tecnologia para isso tá rolando. Né? Legal. Mas vamos imaginar que a gente não mexe nada. Mesmo assim, por seleção natural, tem tudo para a gente mudar. Tem espécie que muda e não muda.
Tem uma espécie que é o caranguejo ferradura, por exemplo, se a galera botar no Google aí, vão dar uma olhada, que não é um caranguejo, ele é um quilicerado, na verdade, é mais parente de aranha do que de caranguejo, mas vive no mar, tem lá no sul dos Estados Unidos. Essa linhagem desse organismo, né, mudou muito pouco em 400 milhões de anos, tá? Você pegar um fóssil lá de 400 milhões de anos e pegar um bicho vivo hoje, eles são muito parecidos. Então, tem alguns casos que a seleção ela é mais estabilizadora, ou seja, tem uma determinada forma de corpo, que a gente chama de fenótipo, está funcionando bem, tá massa, vamos manter nesse negócio. E em outros não, a coisa vai mudando. Como a gente tem muita seleção sexual, como a gente está tendo mudança climática, é muito possível, provável que a gente vá mudar mesmo Sim. nas próximas dezenas de milhares de anos. Então tem essa questão da evolução. Então, né, se a gente sobreviver milhões de anos, aquele ser daqui a, sei lá, 10 milhões de anos, talvez a gente já não queira mais se chamar de Homo sapiens e seja alguma outra coisa, que é uma coisa legal para pensar também, Sem que dúvida. a gente geralmente, ou muita gente acaba não pensando, que a evolução não para, né? A evolução não parou agora, a evolução continua enquanto existe vida, né? Enquanto existe vida no, opa, Não, não perdão, tem problema, no não tem problema. planeta, no planeta Terra, né?